Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 34. Vamos ao enunciado. A comporta ABC da figura é rígida e pode girar em torno de B. Sabendo que está em equilíbrio, determine o comprimento BC. Bom, o objetivo aí do exercício é determinar qual é o comprimento aqui BC e sabemos que a comporta gira em torno de B. Quais forças estão atuando, então, em cima da comporta para que ela gire em torno de B? Aqui, no lado AB, a gente tem o fluido empurrando a comporta, então a gente vai ter aí uma força, né? Aí a gente precisa marcar dois pontos importantes aqui, essa comporta está submersa, e a gente vai precisar marcar o centro de gravidade, tá? E um pouco abaixo, então aqui é o centro de gravidade, um pouco abaixo é o chamado centro de pressão. Exatamente no centro de pressão, perpendicular aí à área transversal, é aonde a gente tem uma força aplicada devido aí à pressão do fluido. Eu vou chamar essa força de FAB. A distância até ela chegar no ponto B, que é ali onde a gente sabe que está rotacionando, eu vou chamar de uma medida L. Tá? Outra força que a gente tem atuando é aqui no segmento BC, né? Na parte aqui da superfície de BC, que a pressão vai ser constante nesse nível e vai estar empurrando a comporta para cima. Então a gente pega aí exatamente no centro de gravidade, porque a pressão é constante, vai estar localizado uma força, e essa força eu vou chamar de BC. E aí eu sei a distância, como vai rotacionar em torno de B, a gente vai precisar de distância. A distância ali até chegar no ponto B é metade do segmento BC. Então eu vou chamar aqui o segmento BC dividido por 2. Bom, essas são as forças que estão atuando aí. Então, como a gente tem a condição de equilíbrio, vamos aplicar aí a condição de equilíbrio no ponto B. Somatório de momentos no ponto B tem que ser igual a zero. Considerar o referencial anti-horário positivo. Então eu tenho essa força de BC, segurou aqui em B, vai girar aí a comporta no sentido anti-horário, então é um momento positivo. Força de BC vezes o braço, ou seja, força na vertical, distância na horizontal, a distância é BC sobre 2. Segurou aqui em B, essa força de AB vai girar comporta no sentido horário, então um momento negativo, que é a força de AB, força na horizontal, distância na vertical. Eu chamei essa distância de L. Isso tudo tem que ser igual a zero. Vou trabalhar aqui com a igualdade, então vou jogar esse termo para lá e vou deixar minha equação como força de BC, segmento BC dividido por 2, que é o que eu quero calcular, é igual à força de AB vezes o comprimento L que eu criei. E vou chamar essa equação de 1. Tá? É a partir dela que eu vou resolver o meu problema, mas eu preciso identificar o que significa cada termo dela. Então vamos começar aqui por essa força, que é a força do segmento de BC, tá? Quem que é ela? Essa força está sendo devido à pressão que está aqui causando na superfície de BC. Então a gente vai escrever como a pressão ali em BC vezes a área transversal do segmento que está ali sendo aplicado no segmento BC. Então a gente pode escrever essa força de BC como sendo quem é a pressão no BC? Depende aqui do ponto da superfície livre. Então se a gente pegar aqui, ó, essa medida até chegar lá na parte horizontal, né? Essa medida eu vou falar que é o segmento AB, que foi dado aqui, que é a raiz de 3, mas vamos fazer de forma literal. Então, a pressão vai depender do fluido que está aqui, peso específico, não é informado também, não é necessário, depois a gente vai ver que vai cancelar, vezes a altura. A altura vai ser segmento AB. A área de BC vai ser o comprimento de BC vezes uma determinada largura, que genérica eu vou chamar de W.
Então, W é o que eu estou chamando aí de largura da comporta, né, que seria a profundidade dela. Então, a gente achou f de BC em função aí dos termos que a gente quer, e dos termos dados, e de termos constantes, que não vão influenciar na nossa resolução. Agora, a gente vai aí encontrar a próxima força, né, que seria a força de AB. Esse termo aqui é o que a gente quer calcular, então o próximo termo a encontrar da nossa equação é a força de AB. A força de AB é a força que está sendo aplicada aqui, né, nessa superfície que está na vertical. A força é na horizontal, ela não é localizada no centroide, é abaixo aqui, porque a pressão em cada ponto aqui da superfície ela vai aumentando conforme vamos descendo aí, né? Conforme maior a altura, maior a pressão. Mas ela é calculada em função do centroide, em função dessa distância aqui, tá? Ela é calculada como a pressão no centroide da superfície de AB vezes a área de AB. Bom, qual que é a pressão no centroide, né? A pressão no centroide vai depender exatamente da medida aqui até o centroide, né? Essa medida aqui é o segmento AB dividido por 2. Então, a gente tem aí que é o peso específico do fluido vezes a altura do segmento AB dividido por 2. Vezes a área. A área vai ser a altura, que é o segmento AB, vezes aí o comprimento da profundidade, que é a largura. Então, a gente pode escrever aí que essa força FAB, simplificando aqui, né, vai ser o peso específico vezes a largura W, AB vezes AB, dá AB ao quadrado, tudo isso daí dividido por 2. Achamos FAB em função aí dos termos constantes e do valor dado. Agora a gente precisa encontrar esse comprimento L, tá? Que é o braço aí, né, da força FB que causa o momento ali no ponto B. Bom, essa medida a gente pode ver aqui, ó, que a partir do centroide, né, ela é metade aqui do segmento AB, né? A gente sabe que até aqui é a metade, menos essa diferença, tá? Quem é essa diferença? A gente precisa ali da relação do centro de pressão, né? A gente tem uma equação que define onde é localizado esse centro de pressão. Então, aqui, em relação ao centro de pressão, tá? Paralela à superfície aqui, a gente traça lá a altura, né? O eixo de Y até chegar na superfície. Essa medida aqui é o Y de CP, tá? Essa medida AB sobre 2 em amarelo é o que a gente chamou de Y barra, que seria aí a medida onde está localizado o centroide. Então, essa diferença aqui, ó, entre o CG e o CP, essa diferença é o Y de CP menos o Y barra, tá? Então, a gente vai poder encontrar essa medida L escrevendo que é metade aqui, né? Metade do segmento AB menos essa diferença ali do Y de CP menos o Y barra. Isso aqui a gente pode encontrar pela seguinte definição. A localização do centro de pressão menos a localização do centroide da superfície submersa é igual ao momento de inércia do centroide, centro de gravidade, dividido pelo Y barra vezes a área. Então, podemos escrever essa diferença aí, YCP menos Y barra, como sendo, quem é o momento de inércia? É em relação a um retângulo, né? Então, é a base que seria a profundidade é W, vezes a altura seria o segmento AB aí ao cubo dividido por 12. Esse é o momento de inércia, né, em relação ao centroide para um retângulo, dividido por Y barra. O Y barra a gente viu que é AB sobre 2. AB dividido por 2.
E a área? A área é a altura aqui, que é o segmento AB, vezes a profundidade, que é a largura W. Aí a gente pode simplificar esse W com esse W. Aí esse AB vezes AB da AB ao quadrado simplifica com um cubo, né? Esse 12 vai simplificar com esse 2 e vai ficar dividindo por 6. Então vai ficar aqui YCP menos Y barra vale exatamente AB dividido por 6. Então, com essa diferença, a gente pode achar o L em função do segmento AB. Então, vai ficar AB sobre 2 menos YCP menos Y barra, que dá AB sobre 6. Aí a gente tira o mínimo múltiplo comum, que dá 6. Aqui divide por 2 dá 3, né? Vezes 1, 3. Aqui divide por 6 dá 1. Fica ali vezes 1. Fica então 3 menos 1 vezes o segmento AB. Isso aqui dá 2, né? Simplifica aqui, fica 1, fica 3. A gente tem aí que o comprimento L é AB sobre 3. Agora que a gente achou todos os termos, na equação 1, tá? A gente substitui. Quem é o F de BC? F de BC é o peso específico, segmento AB, vezes segmento BC, vezes largura W. Aí, vezes segmento BC sobre 2. Segmento BC sobre 2. Isso é igual a F de AB. F de AB é peso específico vezes largura vezes segmento AB ao quadrado sobre 2. Vezes comprimento L. Comprimento L é AB sobre 3. Agora a gente pode simplificar, né? Ó, peso específico multiplicando dos dois lados simplifica. A gente não precisava saber qual era o peso específico no fluido. Largura W multiplicando dos dois lados simplifica. Também não precisava saber a largura da comporta ali. Aí a gente tem mais simplificação. Um termo aqui, segmento AB multiplicando desse lado e multiplicando desse lado, simplifica, tá? Aí a gente tem 1, 2 dividindo desse lado, 1, 2 dividindo desse lado, simplifica. Desse lado, BC vezes BC, BC ao quadrado, igual. Do outro lado, sobrou AB ao quadrado dividido por 3. Então, o segmento BC tem que ser igual a raiz quadrada do segmento AB ao quadrado sobre 3. Aqui o quadrado simplifica com a raiz, então fica o segmento AB dividido pela raiz de 3. Então, temos aí que o segmento BC, em função do único dado fornecido no problema, que foi a altura raiz de 3, temos aí que é raiz de 3 metro dividido pela raiz de 3. Raiz de 3 corta com raiz de 3. Portanto, o segmento BC tem que ser igual a 1 metro.